programa Informação e Saúde de hoje vai falar de etilismo. E para esclarecer mais sobre o assunto, estamos recebendo a médica doutora Ana Aurélia de Bella Napolitano. Ela que é infectologista, homeopata, especialista em saúde da família. Seja bem-vinda, doutora. O que é o etilismo? Então, Karen, o etilismo, também chamado popularmente de alcoolismo, é a dependência que o indivíduo tem dessa droga que se chama álcool. Ela é considerada, há muitos anos, uma doença. Assim, não tem vagabundo, não tem cara que não tem caráter, não tem nada disso. Porque sendo uma doença, todas as pessoas estão sujeitas a terem um problema desse tipo, né? Já se sabe a causa do etilismo? O que desencadeia essa dependência? É um fator físico ou psicológico? Olha, existem inúmeras pesquisas a respeito do etilismo e para tentar desvendar esse mistério, para ver se nós conseguimos, afinal, evitar essa doença. Existe um fator genético importante. Não que obrigatoriamente filhos de pais etílicos ou alcoólatras sejam necessariamente etílicos ou alcoólicos, mas existem fatores genéticos que ajudam ao indivíduo ficar mais propenso ao etilismo. Assim, por exemplo, tem uma enzima que já foi descoberta há alguns anos, em que mostra que o indivíduo que tem tendência ao alcoolismo, ele não tem a capacidade de ter uma saciedade, ou seja, ele não consegue parar de beber no segundo copo, terceiro copo de caipirinha, de chopp, qualquer que seja a bebida. Como ele não se sacia facilmente, ele tem necessidade de continuar bebendo, até que ele consiga essa saciedade que não vem nunca. E esse fator enzimático, como é uma alteração enzimática, ela tem um pezinho ali na genética, quer dizer, existe alguns genes que predispõem a esse tipo de coisa. Existem outros indivíduos que tem, por exemplo, depressão. A depressão muitas vezes leva também ao etilismo, né? E o etilismo você não sabe, na verdade, nunca quando que a pessoa vai ficar dependente ou não. Então, há indivíduos que bebem socialmente, bebem uma quantidade numa festa, num fim de semana e acabou, a vida está normal, etc. Outras pessoas começam a ter que usar essa droga, a bebida, para algumas situações. Por exemplo, um indivíduo tímido percebe que se ele tomar uma caipirinha na festa, ele vai ficar mais desinibido, mais engraçado, ele vai ficar mais à vontade, uma vez que ele é bastante tímido. Muitas vezes, se ele tiver uma tendência ao alcoolismo, ele pode se tornar um dependente. Outras vezes não. Mas o que é importante é nós tentarmos resolver as nossas questões psicológicas e psíquicas no profissional especializado, que é o psicólogo e o psiquiatra em casos mais graves. E não no copo, né? Porque como a gente não sabe nunca quem vai desenvolver a dependência, né? É preferível a gente ficar um pouquinho mais, usar outro mecanismo para se desinibir, para melhorar a depressão e todos esses conflitos pelos quais todo ser humano passa. Certo. O que o consumo excessivo de álcool causa ao organismo? Muitas coisas, né? Em primeiro lugar, o álcool é um tóxico. Então ele intoxica o fígado, ele intoxica o estômago, ele prejudica o intestino e prejudica o coração, prejudica o cérebro. O álcool ele tem uma afinidade pela gordura. Assim, o nosso cérebro, que é feito de células gordurosas também, além dos neurônios, né, aquele arcabouço todo do cérebro é
é composto de células gordurosas, rapidamente esse álcool começa a ter afinidade por essas células. E você vai vendo que o indivíduo vai ter problemas, vai começar a ter perda de memória, começa a ter distúrbio de comportamento, começa a ter convulsões, pode vir a ter convulsões, enfim, uma série de danos ao organismo que são importantes e que podem acontecer nessas circunstâncias. Doutora, a pessoa que bebe socialmente, ela está sujeita a se tornar dependente do álcool? Sim, claro, desde que, como nós não sabemos quem vai se tornar dependente, né, aquele que bebe só socialmente pode acontecer. O importante é nós identificarmos o que é socialmente. É beber uma vez por semana, uma quantidade pequena, é beber todos os dias, o que é socialmente? Então, essa palavra beber socialmente, ela se expandiu de uma forma que às vezes a pessoa não consegue reconhecer que ele não está mais bebendo socialmente e que ele já está dependente. Então, por exemplo, uma pessoa que fica esperando avidamente o final de semana para beber bastante, ele já não é um bebedor social, ele já é um dependente, porque ele tem uma dependência já psíquica e ele perde muito tempo pensando em como é que ele vai organizar essa bebedeira do fim de semana. Então, este perder tempo com o álcool é que faz também com que o indivíduo seja considerado dependente. Percebe? Do seu ponto de vista, quem mais sofre com o etilismo, o dependente ou a família? Os dois. Os dois. O dependente porque está doente. E a família porque adoece junto. Ou seja, entra no mesmo diapasão daquela doença. Então, todos ficam doentes, tanto o dependente quanto a família. A quantidade enorme de famílias destruídas pelo etilismo, né, por uma pessoa que bebe, é impressionante, né? A gente vê isso com muita facilidade e no nosso dia a dia, né? Por isso que o Alcoólicos Anônimos, que é uma atividade, digamos, um grupo que se formou a partir de dois médicos, né, que bebiam muito. Um era médico, outro era engenheiro, americanos. Eles bebiam demais e um dia se encontraram num bar, embriagados e já muito cansados dessa situação, porque eles sofriam. Tinham perdido família, tinham perdido o emprego, estavam numa situação desastrosa e decidiram que deveriam largar o álcool. O que fizeram? Foram estudar e fundaram esta associação, que é o Alcoólicos Anônimos, onde ninguém precisa se identificar, basta ir às reuniões. Tomaram como base 12 passos, que são os passos que se deve seguir para uma recuperação. Então, é bastante interessante, porque é mais ou menos calcado naquilo que o próprio Buda falou dos 12 passos para atingir o Nirvana, né? Eles se basearam em alguma coisa para poder fazer. E, com o tempo, além do Alcoólicos Anônimos, fundaram um grupo para os familiares, né? Que é fundamental. Não adianta você tratar apenas o indivíduo que bebe. Tem que tratar a família. A família tem que saber como lida com isso, como trata a pessoa, como é que se reorganiza. Então, eu acho bastante interessante, é um recurso que nós temos na nossa cidade e que eu acho que pode ajudar muita gente. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Como que a família pode ajudar essa pessoa, antes mesmo dela chegar aí, até o Alcoólicos Anônimos? Como que as pessoas, né, da família, elas percebendo isso, qual é o primeiro passo para ela tentar ajudar essa pessoa da família? Então, eu acho que o primeiro passo é procurar um profissional gabaritado. Pode ser o Al-Anon,
que é esse grupo do Alcoólicos Anônimos, onde ele vai ter informações sobre a doença. Mesmo que o etilista, o alcoólatra, não esteja frequentando o Alcoólicos Anônimos, a família deve frequentar, desconfiando que o indivíduo já esteja bebendo demais, para se informar de como é a atitude, de como ele deve tratar, de como ele deve cuidar. Porque esta estrutura, esta base será fundamental para que o indivíduo se recupere, né? A procura de um psicólogo é fundamental também, porque o psicólogo vai ajudar também dando um suporte para essa família, né? Eu acho que esses 2 pontos são importantes e ajudariam bastante as pessoas a compreenderem essa doença. Porque a gente entende um diabético, a gente entende um cardiopata, mas a gente não entende um etilista e um adicto. Aqui em São Tomé das Letras, uma pessoa que está passando por esta situação, onde pode encontrar ajuda? Qual o caminho, doutora? Ele pode procurar nós no ambulatório, ele pode procurar o psicólogo que pode atendê-lo e ele pode procurar o Alcoólicos Anônimos, que é o que nós temos disponível aqui na nossa cidade. E o psicólogo, o atendimento médico é realizado pelo Sistema Único de Saúde, sem custo? Sem custo nenhum, sem custo nenhum. E também o Alcoólicos Anônimos também não tem custo nenhum. Então tá bom, doutora, por favor, deixe suas considerações finais, uma mensagem para quem está acompanhando Informação em Saúde e conhece alguém passando por essa situação, está passando por essa situação. Você, como moradora da cidade, como médica, como homeopata, especialista em saúde da família e tantas outras coisas, né, que as pessoas de casa já conhecem, que você já ajuda bastante a população. Qual a sua consideração final? Qual a mensagem que você deixa para a população? Então, Karen, eu queria dizer para você que existe um número crescente de jovens que estão bebendo fora do normal. O crescimento está em torno de 68% da população jovem bebe. E desses 68%, 20% se tornam dependentes. Ou seja, é uma pirâmide muito louca. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter muitos e muitos indivíduos com essa doença. É uma verdadeira epidemia. E você vê, e todos os telespectadores, todos os nossos amigos sabem, a quantidade de acidentes que acontecem nas nossas estradas, maiormente no sul de Minas, por embriaguez. Então, a bebida, ela faz com que você diminua seus reflexos, ela faz com que você não raciocine bem, ela faz com que o teu sono fique alterado e ela faz com que você não fique normal para suas atividades de todo dia. O que eu gostaria de dizer é que as pessoas gostem de si, porque se elas gostarem de si mesmas, elas vão avaliar que as drogas, tipo o álcool e também outras drogas, não são boas para o seu corpo. O corpo da gente, ele tem uma finalidade, ele tem um modo de ser. E nós não podemos judiar no nosso corpinho, né? Que é tão bom, que é tão gostoso, é tão bom para a gente ter prazer, para a gente ter alegria, para a gente dançar, fazer um esporte, estar presente na vida. E a inteligência é uma coisa divina, que nos foi dado como um presente. Então nós temos que cuidar de nós mesmos. A ideia é, vamos cuidar da gente, vamos fazer atividades, vamos buscar recursos e caminhos para que a gente não precise chegar a uma doença. É isso aí, então. Muito obrigada, doutora Ana Aurélia, pela sua disponibilidade, por ter tirado um tempinho do seu dia, que é tão corrido, né, para participar com a gente do programa Informação e Saúde e informar a população de São Tomé das Letras, do Brasil e do mundo que acompanham o programa pela TV São Tomé das Letras. E em breve espero que você volte de novo ao nosso programa com mais assuntos, né, de utilidade pública na área da saúde. Tá ótimo, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre alguma coisa tão importante para todos nós. Obrigada, Karen.
É isso aí. O programa Informação e Saúde falou hoje sobre etilismo, um assunto, importante que deve ser constantemente abordado. Então, fique atento. A gente se vê na TV São Tomé das Letras.